Voltei, sou eu de novo, gente. Vamos conversar agora sobre ressonância gestacional e fetal, que é uma nova vertente da ressonância. Nós conversamos agora há pouco sobre novas vertentes, Zero Time Echo, ressonância brincando de tomografia, ressonância brincando de PET, e também nós temos a ressonância gestacional fetal, que é uma técnica que está se desenvolvendo muito no Brasil, no Rio, em São Paulo bastante, que no Rio está começando agora, e felizmente eu estou participando desse projeto, e isso está me trazendo muita informação legal que eu queria compartilhar com vocês também. Antigamente, nós tínhamos só o raio-x, né, para compartilhar, para avaliação do feto, que era uma imagem com o feto ainda em formação com densidade muito próxima, que a gente conseguia enxergar muito pouca coisa, né? Nós tínhamos também a amniografia, a gente injetava o material dentro do líquido amniótico, peritoniografia para estudo do peritônio. Então, eram todos expondo a paciente à radiação ionizante. De uns anos para cá, nós tivemos também a introdução da ultrassonografia nos estudos da gravidez, que é praticamente obrigatório, né? A ultrassom, mulher grávida faz ultrassom o tempo inteiro, né? E agora nós temos também o auxílio da ressonância. A ultrassonografia é um método 100% seguro, não tem radiação ionizante, não tem campo magnético, não tem problema nenhum na utilização desse método, inclusive é um método bem barato, bem economicamente viável. E a ressonância, será que é um método tão seguro assim, como as pessoas falam? Primeiro, nós temos os riscos principais, que é o campo magnético, né, que até hoje não tem prova de efeito biológico do campo magnético em tecidos humanos, mas o campo magnético ele tem problemas envolvendo materiais ferromagnéticos, como implantes cocleares, que tem um ímãzinho dentro, que é implantado dentro da cabeça do paciente, marca-passos cardíacos, tá? Apesar de que temos hoje marca-passos compatíveis com ressonância, então o marca-passo cardíaco não é mais uma contraindicação absoluta, ele é uma contraindicação relativa, desde que o paciente informe a clínica que ele vai levar, que ele vai fazer o exame com o técnico do marca-passo do lado. Ele desativa o marca-passo, o cara faz o exame, depois sai e ele é reprogramado. Então, o marca-passo não é mais uma contraindicação absoluta para a ressonância. Nós temos outro risco, que são os gradientes de RF, também não tem nenhuma prova de efeito biológico até hoje, porém, eles aumentam a temperatura. Então, é muito comum você ver paciente que sai todo suado da ressonância. Então, isso é comum, aumenta a temperatura, e nós temos níveis de trabalho. Tá? O nível normal, até 2 watts por quilograma. Nós temos o first level, o primeiro nível, que é quando você atinge o nível de radiofrequência máximo, ele pergunta se você quer passar para o segundo nível. Se você afirmar que sim, a máquina já te avisou que você está passando para um nível maior, consequentemente, o maior nível de riscos envolvendo o paciente, queimadura. E o segundo nível, que é acima de 4 watts por quilo, somente a nível de pesquisa. Então, quais são os principais riscos? Queimaduras. Queimaduras em ressonância. O contato físico das pernas, o contato do cotovelo com o bordo do equipamento, tatuagens, como a ressonância gestacional fetal vai ficar muito... Pessoas que têm tatuagem na barriga ou no peito, isso pode gerar um risco maior. Algumas tatuagens coloridas, elas representam um risco maior de queimadura. E o gadolínio, que é o contraste da ressonância. Nós jamais administramos em pacientes grávidos. Existe um risco do paciente, do contraste passar pela barreira placentária e entrar na circulação do bebê. Então, o paciente tem que responder um questionário de segurança antes de entrar. Tá? A ressonância fetal, ela só pode ser realizada com um real motivo. Então, a gente não pode... eu vou pegar um amigo meu, minha esposa está grávida, Daniel falou que a ressonância não tem efeito biológico, nenhum campo magnético e nem o campo magnético do agente de RF, então eu vou fazer, porque pode. Porque eu quero ver meu filhinho, eu acho bonitinho. Não é bonitinho, não é legalzinho, não é para você fazer por motivo fútil. Tá? Jamais fazemos ressonância gestacional no primeiro trimestre, sempre após o primeiro trimestre, tá? E
é sempre utilizado o exame de ultrassom recente como base. Então, o paciente não vai às cegas fazer o exame. Ele vai fazer o exame porque foi detectado pelo ultrassom algum problema no crânio, algum problema no abdômen, algum problema na coluna. Então, o estudo é direcionado para uma região do corpo. E esses achados são correlacionados e correlacionados também com a idade gestacional, para ver o tamanho do desenvolvimento do bebê. Então, quando nós falamos de RM gestacional, nós nos referimos à mãe. Então, nós estamos estudando a placenta, o colo do útero, mioma, dor na coluna. E quando falamos de RM fetal, nos referimos ao bebê, ao cérebro, pescoço, coluna e corpo. Tá? Estudamos, em alguns casos, ventriculomegalia, microcefalia, cistos e malformações. E por que a ressonância? A ressonância, ela não tem radiação ionizante e ela tem um contraste tecidual muito superior ao da tomografia e ao da ultrassom também. Então, a gente consegue enxergar vários tecidos diferentes, tá? Sem a utilização de radiação ionizante e sem a utilização de contraste, que em outros métodos a gente precisaria de contraste para certas imagens angiográficas, por exemplo. Então, eu consigo fazer um exame numa mulher grávida, uma arteriografia cerebral, sem uso de contraste, tanto arterial, na imagem à esquerda aqui, quanto a venosa. Eu consigo fazer também artérias renais, sem uso de contraste. Eu consigo fazer artérias femorais, hipoplíteas, sem uso de contraste também. Essa técnica aqui é uma técnica opcional, tá? Isso não é em todo equipamento que tem, não. Angiografia sem contraste de artérias renais e membros inferiores. E olha a diferença entre uma imagem de ultrassom e uma imagem de ressonância. Olha só essa malformação aqui, que tem no cerebelo da criança. Olha aqui essa outra imagem para avaliação da coluna, pela ultrassom, e olha aqui pela ressonância. Eu consigo ver muito bem. A criança, porque para você pegar o FOV todo da barriga, da mãe, você acaba vendo o corpo todo da criança. Você vê cérebro, vê a coluna, vê o corpo, vê a perna, vê a placenta, aqui a placenta, vê o líquido amniótico, vê a perninha do bebê, vê cérebro, boca, narizinho, mãozinha. Então a gente consegue ver tudo. É um método bem legal de fazer, onde o principal desafio nosso é localizar o bebê. Porque o bebê está cada dia numa posição, cada minuto numa posição diferente, né? Então, a paciente ela vai ficar num jejum de 6 a 4 horas, roupas apenas de algodão, para não precisar trocar de roupa bem confortável, sem adereços, nada de brinco, anel, aliança, e de preferência vir com acompanhante. Porque nós fazemos uma medicação chamada Roupinol, e a paciente fica meio grogue depois do exame. Então, na abordagem da paciente pela equipe, todos nós, operadores, enfermagem e médicos, temos que estar alinhados ao questionário de segurança, tá? Explicar ao paciente como será o exame, normalmente leva 1 hora, então 1 hora deitado é um desafio muito grande para uma paciente que está grávida. E o preparo da paciente para o exame. A gente não precisa, aliás, precisa pulsionar a veia se for fazer o Roupinol, porque o Roupinol faz a criança relaxar por uns 2 minutinhos, por uns aproximadamente 30 minutos. E nós fazemos a punção venosa só para isso, para fazer o Roupinol. E o posicionamento do paciente no equipamento. O posicionamento e acomodação, eles são essenciais para o sucesso do exame. Por quê? Porque você leva muito tempo localizando o bebê para fazer o exame. Então, se a paciente estiver com desconforto, estiver com dor na coluna, se tiver que ser reposicionada, você vai ter que começar o processo todo de novo. Então, é um processo demorado. Para a gente chegar até aquela imagem bonitinha do crânio e coluna, demora um tempinho. E a criança se mexe. Então, a gente começa o exame, localiza o bebê, faz a medicação, que é o Roupinol, e aí sim a gente começa o exame de verdade. Principais dicas para você fazer um exame e acomodar bem a paciente. Almofada aqui nas pernas dela, para ela ficar bem, com a coluna bem apoiada, e um apoiozinho aqui também na lombar. Você sempre coloca uma almofadinha aqui embaixo,
que isso ajuda pra caramba a mulher grávida. Se mesmo assim ela não conseguir ficar confortável, a gente pode fazer também em decúbito lateral o exame. A gente chega a paciente bem para trás e coloca o bebê no meio da máquina. Aqui, olha, é um exemplo onde eu tenho muito sinal aqui vendo a placenta. Se fosse um exame de placenta, ficaria ótimo, né? Eu tenho um hipersinal gigante aqui na bobina, está com sinal para caramba perto da placenta. Só que o cérebro do bebê, nem tanto. Não está tão bem posicionado. Então, eu tive que ir lá, descer a bobina, para eu ter bastante sinal aqui no cérebro do bebê. Apesar de que hoje, né, isso é um problema de máquina antiga. As máquinas novas, nós temos placas de bobinas, 2 bobinas de abdômen. Então, eu consigo pegar tanto a parte superior da mãe, que equivale à parte inferior do bebê, quanto a cabeça do bebê. Então, eu consigo ter uma amplitude de sinal bem boa. Então, todas as sequências são otimizadas. Eu uso sequências single shot, steady state e gradiente eco, tudo em apneia. Número de cortes restritos à área da lesão e o tamanho do pixel o maior possível. Então, você não vai ver ressonância fetal com altíssimas resoluções. Por que não? Porque altíssimas resoluções implicam em maior quantidade de deposição de radiofrequência. Então, isso pode ser muito ruim para o bebê. Então, a gente maneira na resolução, coloca um pixel um pouquinho maior, que aí a gente sacrifica a resolução em função do SAR, que é aquilo que eu falei com vocês na primeira aula, que é o Specific Absorption Rate, o índice específico de absorção de radiofrequência. A gente tem imagem, aqui um exemplo para vocês, de uma imagem de morfologia cerebral, olha, bonitinho, bem simétrico os dois lados. A gente tem aqui, essa imagem aqui não foi eu que fiz não, tá? Essa imagem da direita eu peguei na internet. Mas eu imagino o trabalho que o operador teve para conseguir localizar os 2 gêmeos, muito trabalho, muita competência e muita sorte também para colocar os 2 gêmeos e os 2 estarem com a coluna na mesma posição. Olha só que maneiro essa imagem. Eu já fiz umas 50 ressonâncias fetais, umas 5 gemelares, e não cheguei nem perto disso aqui. Não sei se por competência ou por sorte. Eu não consegui chegar nesse... Eu tenho os 2 bebezinhos com a coluninha bem alinhada. Eu consigo ter uma sequência, aquela que eu mostrei para vocês, que mostra só o líquido na colângia, eu consigo fazer também, leva 3 segundinhos, que eu falei com vocês, com a imagem feia, porém mostra bem o líquido, tudo que tem líquido. Eu consigo ver o líquido amniótico, com 3 segundos apenas de imagem. Eu consigo ter a técnica Fiesta, Balance ou CIS para ter imagens anatômicas. Olha aqui, uma imagem sagital e uma imagem coronal comparativa. O médico analisar a simetria entre os 2 lados do cérebro do bebê e correlacionar com a idade gestacional. Eu consigo ter sequências gradiente eco, olha o cérebrozinho do bebê aqui. Olha aqui também. E eu consigo também ter espectroscopia da placenta. Existem algumas doenças, restrição de crescimento intrauterina, que estão associadas à quantidade de gordura. Olha aqui, olha. Uma espectroscopia que eu falei com vocês lá na outra aula também, que ela quantifica determinadas substâncias numa área de estudo. Então, a gente escolhe uma área, que é esse quadradinho aqui, e a ressonância ela quantifica determinados metabólitos. Então, numa placenta normal, eu tenho o pico da colina aqui e lipídios com essa quantidade aqui, 2,68. Numa placenta que tem essa restrição de crescimento, normalmente é encontrado um pico da gordura muito maior que o pico da colina. Então, essa é uma das vantagens da ressonância quantitativa. Eu consigo também fazer espectroscopia do cérebro do bebê. E aqui, olha, eu consigo, numa imagem anatômica, o médico consegue ver nasofaringe do bebê, septo nasal, forame magno, célula túrcica, perfil da face, aqui o pálatozinho bonitinho do bebê, olha só. Corpo caloso, medula,
quarto ventrículo, vérmix, tronco cerebral. E a gente consegue ver também hemorragias. Algumas crianças já têm até hemorragia dentro da barriga da mãe. Então, isso é um nível de diagnóstico. Tipo... A gente não veria, possivelmente não veria no ultrassom. E também nós temos técnicas para estudar a coluna do bebê. Desculpa esse técnica de quantificação aqui. A gente pode também quantificar o volume do pulmão do bebê, se está de acordo com a idade gestacional. A gente consegue também avaliar também, fazer DTI, difusão tensorial do cérebro do bebê. Olha só que legal isso aqui. Isso aqui, normalmente, eu já tentei fazer isso aqui em 1,5 Tesla, não consegui chegar nem perto. Isso aqui é quase que exclusividade da ressonância 3 Tesla. Aqui, olha, a gente consegue estudar também uma anomalia na fenda palatina, olha só. Olha aqui o bebê depois do nascimento. A gente consegue estudar ventriculomegalia. Olha o tamanho do ventrículo desse bebê. Hemorragia. Olha aqui uma ponderação. Isso aqui provavelmente é um RAST. Isso aqui provavelmente é um gradiente T1. Aqui, olha, o bebê com uma massa na cervical, bem heterogênea, olha. Mas pelo menos o cérebrozinho dela está direitinho. E agora vamos parar de falar um pouquinho de desgraça, né? Vamos fazer umas imagens legais, né? Aqui, olha, a gente consegue fazer um cine do bebê, como nós fazemos um cine do coração, nós também conseguimos fazer um cine do bebê. Dá até para ver o coraçãozinho dele funcionando, dá para ver o cérebrozinho dele, dá para ver a medula, a coluna, barriga, a bexiga dele cheinha aqui, olha. A mãozinha dele mexendo, que legal. Dá para ver que é um rapazinho, né? Olha aqui. Dá para ver o pezinho dele. Olha o coração que bonitinho, ó. Dá até para ver um pedacinho da horta aqui. Aqui, olha, um cine de 2 bebezinhos, já brigando dentro da barriga. Tem uma mãozinha que deve estar empurrando um ao outro, o outro com o pezinho. Aqui, olha, uma imagem, também os dois ficaram bem de ladinho, bem legal. A gente viu o pezinho de um aqui nas costas do outro. Será que já vão ter a primeira briga entre os dois, já logo na barriga da mãe? Então, gente, a ressonância gestacional, ela é uma técnica que está começando agora, tá? Essa aula aqui foi até um pouquinho curta, porque é uma imagem que está começando ainda, tá? Vocês não vão encontrar em todos os lugares, são poucos centros médicos que fazem ressonância fetal, e principalmente porque exige muitos cuidados, exige profissionais muito especializados nesse assunto, tá? Médicos, operadores e enfermagem, porque a gente está lidando com criança e a gente está lidando com algumas coisas que ainda não são muito bem compreendidas em ressonância, que é a quantidade de radiofrequência depositada no paciente. Então, é uma técnica que tem estudo ainda em desenvolvimento, a ressonância tem muito a se desenvolver ainda e dar de retorno para todo mundo.
em termos de qualidade de imagem e em termos de segurança também, tá? Então, gente, muito obrigado a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato aqui pelo chat que eu posso responder, tá bom?